Olá, pessoal! Estamos de volta com muitas surpresas preparadas especialmente para vocês. Hoje falaremos ainda sobre crescimento espiritual e a nossa história falará sobre oração, um item fundamental no nosso crescimento da vida cristã. E o nosso desafio de hoje é exatamente sobre isso. Vamos convidar você a montar um registro de orações. Mas o que é isso? Você vai colocar no papel tudo aquilo pelo que você tem pedido ou agradecido a Deus. Você pode fazer isso de várias formas. Você pode montar um caderninho de oração e anotar ali os seus pedidos de oração a Deus e seus agradecimentos. E quando Deus responder uma oração sua, você vai ver ali no seu caderninho e você vai perceber que Ele respondeu aquela oração. E vai lembrar de agradecer a Ele por isso. Se você não sabe escrever, você pode fazer desenhos. E também não precisa ser um caderno, pode ser um painel de oração. Você pode colocar na parede do seu quarto. Você também pode pedir ajuda para alguém daí da sua casa, para te dar ideias de como você pode fazer isso. Não deixe de fazer o desafio dessa semana. É sempre importante nos lembrarmos como é bom conversar com o nosso Deus e ver que Ele ouve as nossas orações, Ele nos responde, nos ama e está sempre do nosso lado. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Quem não ora e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê. A Bíblia não lê, não irá crescer, não irá crescer, não irá crescer. Quem não ora e a Bíblia não lê, não irá crescer. E faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer, crescer. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu trago uma pergunta pra gente iniciar a nossa história de hoje. Eu gostaria que vocês pensassem bem antes de responder, tá bom? Deixa eu te perguntar. Alguma vez você já foi acusado de fazer algo que você não fez? Eu já fui acusada e eu fiquei muito triste e desolada, sabia? É horrível, né, quando isso acontece. E sabe, isso aconteceu com um homem muito fiel a Deus, um servo muito bom. E essa história está na Bíblia. Muito bem, ela aconteceu de fato, viu? Porque tudo que está na Bíblia é real e verdadeiro. Bom, vamos conhecer a história desse homem que passou por algo que eu e você também já passou. Há muito tempo atrás,
existia um homem que era fiel a Deus e o seu nome era Daniel. Daniel tinha um comportamento muito bom e por isso ele foi chamado, junto com outros homens, para ser ministro do reino do rei Dário. Isso mesmo, crianças. Só que porque ele tinha um comportamento muito bom, chamou a atenção do rei. E o rei ficou tão feliz com Daniel que colocou Daniel para ser chefe dos outros homens que foram chamados junto com Daniel para serem ministros. Daniel então teria um cargo acima desses outros homens. Pois é, crianças. Sabe quem não gostou nada disso? Os outros homens. Eles se tornaram inimigos de Daniel por causa disso. Queriam tramar contra ele para que parecesse que Daniel fosse injusto, ruim e todo errado. Eles agiam de forma enganosa e pecaminosa a respeito de Daniel. Enganoso e pecaminoso? Será que isso tem a ver com um comportamento de alguém que ama a Deus? Não, né, crianças? Bom, pecado. Vocês sabem o que é pecado? Pecado é algo que eu faço, que eu penso ou que eu falo que não agrada ao Senhor. Na Bíblia, a palavra de Deus diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e por isso foram afastados para sempre de Deus. Que triste! Nós estamos afastados de Deus? Não. Sabe por quê? Porque Deus, em seu infinito amor, teve uma grande ideia e mandou o seu único filho aqui nessa terra morrer por nós para nos salvar de todos os pecados que nós vamos cometer e todos os que já cometemos. Crianças, olha só como Deus pensa em nós com muito amor e carinho. É tanto amor e carinho que Deus fez isso por nós porque Ele não queria que nós permanecêssemos afastados dele, viu? E vocês sabem que Jesus não ficou morto? Ele ressuscitou no 3º dia e está lá no céu, preparando um lugar maravilhoso. Porque quando nós aceitamos Jesus em nosso coração, a gente vai morar com Deus lá no céu. Isso mesmo, que promessa maravilhosa que nós encontramos na Bíblia, né, crianças? Bom, mas infelizmente, aqueles homens não sabiam direito o que era pecado e que eles estavam agindo como Deus não gostaria que eles agissem em relação a Daniel. Então, crianças, esses homens queriam encontrar alguma dificuldade para o trabalho de Daniel. E como eles sabiam que Daniel era um homem muito fiel ao Senhor, a Deus, eles convenceram o rei Dário a fazer um decreto, uma lei. E naquela época, as leis não podiam ser derrubadas, elas deveriam ser cumpridas a ferro e fogo. Nesse decreto, o rei escreveu, porque os homens incentivaram ele a fazer isso, que ninguém daquele reino, por 30 dias, poderia fazer pedidos a nenhum Deus e nem a nenhum homem, a não ser fazer pedidos para o rei Dário. E quem desobedecesse essa ordem seria jogado na cova cheia de leões.
Que coisa mais difícil, crianças! Será que Daniel faria isso? Não, Daniel não estava disposto a desobedecer a Deus. E por isso, ele continuou orando ao Senhor como ele fazia. 3 vezes por dia, Daniel se ajoelhava de frente para sua janela, porque ele não escondia nada de ninguém, e orava ao Senhor. Pois aqueles homens olharam aquela cena e estavam dispostos a fofocar para o rei que Daniel havia desobedecido o decreto. E aí, crianças, vocês já passaram por isso? Já tentaram fazer com que vocês desobedecessem alguma coisa que vocês sabem que não é certo desobedecer? Alguém já falou para vocês mentirem? Sabe aquela mentirinha que falam que não tem problema não? Alguém já fez isso? Você já fez alguma coisa errada que você sabia que não era para fazer, mas você teve medo e contou outra história diferente para se sair bem? Ou algum adulto já pediu para você atender o telefone e falar que a pessoa não estava? Será? Pois é, em Apocalipse 2:10 diz assim, que quando isso acontece, nós precisamos continuar fiéis a Deus. A gente não pode ser levado a mentir, sabia? Olha aqui o que está escrito. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Se você já é salvo, pode orar e pedir para que Deus te ajude a ser fiel. Crianças, às vezes não é fácil, mas a gente precisa pedir ajuda ao nosso Deus, viu? Bom, lembra que eu falei que os homens viram Daniel orando ao Deus verdadeiro e foram correndo fofocar para o rei que ele estava fazendo isso? Sim, o rei ficou triste porque ele não poderia tirar aquela lei, ele não poderia revogar aquele decreto. E porque Daniel estava orando a Deus, ele teria que ser jogado numa cova cheia de leões. O rei Dário sabia que Daniel era um homem fiel e um homem de comportamento exemplar, e estava arrasado de ter que fazer cumprir a lei em relação a Daniel. Por isso, Daniel foi chamado e levaram ele para a cova dos leões e jogaram ele lá. O rei Dário, crianças, foi para o castelo dele e com o coração apertado, ficou sem comer e sem dormir, com medo do que os leões fariam com Daniel naquela noite. Daniel provavelmente estava muito tranquilo, porque ele sabia que o Deus dele, que é o nosso Deus, pode fazer qualquer milagre. É poderoso o suficiente para nos proteger de qualquer coisa. Da mesma forma que Deus poderia ajudar a Daniel, Deus pode nos ajudar sim. É só você lembrar que nós devemos ser fiéis até a morte. E o Senhor Jesus, o nosso Deus, vai nos ajudar nas coisas que nós pedirmos a Ele. Se você já é salvo, você pode orar e pedir para que Deus te ajude e te dê forças para falar sempre não para as coisas ruins, viu? Bom, quando amanheceu, o rei Dário foi correndo até a cova dos leões, onde Daniel havia sido colocado à noite, e disse: Daniel, servo do Deus vivo, o Senhor teu Deus pode te livrar da boca dos leões? Que som fantástico, crianças! Quando Dário ouviu a voz de Daniel dizendo: Sim, meu rei,
O Senhor, meu Deus, mandou o seu anjo, e este anjo fechou a boca de todos os leões que se encontram nessa cova. O rei Dário ficou tão feliz que mandou imediatamente tirarem Daniel da cova dos leões e viu que não havia nenhum arranhãozinho sequer no corpo de Daniel, nenhum rasguinho na roupa de Daniel. Bom, se você já é salvo, você pode orar a Deus e pedir para que Ele ajude-o a ser fiel em todos os momentos. Eu tenho certeza, crianças, que Deus não negará essa ajuda. Ele está pronto, sempre ouvindo cada oração que nós fazemos a Ele. A fidelidade de Daniel foi tão grande que o rei Dário revogou, ele apagou aquela lei que ele havia escrito e mandou jogar os inimigos de Daniel, que haviam fofocado e falado coisas ruins a respeito de Daniel, sabe onde? Isso mesmo, lá na cova cheia de leões. E ele colocou uma nova ordem, que todos deveriam adorar ao Deus de Daniel. É muito bom, né, crianças, confiarmos num Deus de amor, num Deus cheio de poder. Agora, se você aí, que está me ouvindo, ainda não confiou Deus, nosso Deus, no seu coração, você pode fazer isso. Ainda dá tempo. Deus está esperando que você faça essa oração. Aqui na Bíblia, que eu disse que é a palavra de Deus e que não existe mentira nela, diz em Romanos 10:9: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em seu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Olha, crianças, que promessa maravilhosa essa! Isso significa que se a gente apenas falar com Deus e pedir para que Deus more no nosso coração e a gente entender que nós somos pecadores, é apenas isso que nós temos que fazer. Nós temos que confessar que nós somos pecadores e permitir que Jesus more no nosso coração e transforme a nossa vida. Ele é capaz de fazer isso se você deixar. E eu posso te ajudar nisso. Você quer fazer essa oração hoje? Você quer pedir para que Jesus more no seu coração e te livre do castigo eterno que é o pecado, que é o afastamento de Deus com você? Você quer? Então vamos orar agora? Quando a gente ora, nós fechamos os nossos olhos para que a gente possa se concentrar na nossa conversa com Deus. Vamos lá? Obrigado, Jesus, porque o Senhor morreu por mim e me salvou e me deu um lugar lá no céu. Me perdoe dos meus pecados e venha morar em meu coração. Eu quero que o Senhor seja o dono da minha vida. Eu quero te obedecer. Eu quero, Senhor, ser um servo fiel a Ti. Em nome de Jesus, amém. Se você já fez essa oração antes dessa história, é muito bom, né, crianças? Nós sabemos que Deus é um Deus de amor e que Ele está lá esperando a gente nesse lugar que não tem choro, que não tem doença, que não tem coronavírus. É um lugar cheio de alegria. E se você, que não havia feito a oração, fez hoje comigo, você também vai morar no céu quando chegar a hora. E nós estaremos lá, frente a frente com o nosso Deus, junto com todos os nossos heróis da fé que estão aqui na Bíblia. Nós veremos Daniel lá no céu também. Olha que maravilha! E acima de tudo, nós veremos a glória do Senhor Jesus Cristo brilhando nesse lugar perfeito que está esperando a cada um de nós.
Obrigada, crianças, por vocês terem ouvido essa história. Qualquer dúvida que você tiver, conte conosco, viu? Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E aí, galerinha do RP Kids, tudo bom com vocês? Gente, eu estou muito feliz e muito animado porque eu estou aqui hoje falando com cada um de vocês. Mas talvez você esteja com uma dúvida. Quem é esse menino que está aparecendo aqui pela primeira vez no RP Kids? Bom, gente, para quem não me conhece, o meu nome é Isaac. Eu vou repetir meu nome de novo para você não esquecer de mim, hein? Meu nome é Isaac. E hoje eu vim falar sobre o versículo e desafio do dia. Tá bom, mas antes de falar sobre o versículo, eu estive com uma dúvida. Quantas vezes vocês oram por dia? Foi isso que nós vimos na aula de hoje e vamos ver no versículo de hoje. Então, chame seu pai, chame sua mãe se você tiver com alguma dúvida para abrir a Bíblia, para eles poderem te ajudar a achar o versículo de hoje, tá bom? Então tá. O versículo de hoje está em Daniel, capítulo 6, versículo 10. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Diz assim, ó. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Vamos ler de novo? 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Bom, esse versículo fala sobre a oração. E sabe de uma coisa? Quando nós oramos, nós deixamos Deus muito feliz, muito contente. Deus fica alegre quando nós oramos com Ele. Bom, vou te dar um exemplo. Na história de hoje, nós vimos Daniel na cova dos leões. E Daniel estava rodeado por leões. Era leão de um lado, leão do outro, leão aqui, leão ali. Mas Daniel ficou com medo? Não, Daniel não ficou com medo. E sabe o que ele fez? Ele foi, orou e falou com Deus. Essa oração de Daniel deixou Deus muito feliz. E sabe o que Deus fez com Daniel? Salvou ele dos leões. E galera, não se esqueça de uma coisa. Da mesma maneira que Deus escutou a oração de Daniel, Deus também vai escutar a sua oração. E pense comigo, você orando, você deixa Deus feliz. E Deus, Ele sempre vai te deixar feliz. Então os dois ficam felizes juntos. Que legal, né? Mas eu só estou falando de oração, 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 oração. Mas alguns de vocês devem estar com dúvida. O que é oração, Isaac? Galera, oração é muito simples. Oração é você conversar com Deus, é você falar com Deus. Você não conversa com seu pai, com sua mãe, com seu amiguinho ou com sua amiguinha? Então, da mesma maneira, é você conversando com Deus. É igualzinho. Você conversando com seu pai, com sua mãe, com seu amiguinho, com sua amiguinha, é você conversando com Deus. Beleza? E nesse versículo, fala sobre Daniel, que orava 3 vezes por dia. 3 vezes por dia parece ser muito, né? Parece ser muito difícil. Mas galera, não é difícil assim. Você pode orar 3 vezes ou até mais se você quiser.
Por exemplo, quando você acorda, no meio do seu dia, com seus amigos, na hora do almoço, na hora de dormir. Viu, gente? Tem como orar sim. Tem como orar 3 vezes ou até mais, se você quiser. Mas se você já creu em Jesus, igualzinho a Daniel, sabe o que você pode fazer agora? Você pode se aproximar ainda mais de Deus, ficar mais pertinho dele ainda. Sabe como? Orando, ou seja, conversando com Deus. Então, já que eu falei tudo isso daqui pra vocês, partiu o desafio! O desafio de hoje é balançando a cabeça. E, gente, nesse desafio a Thalita pediu pra gente balançar a cabeça, hein? Será que eu consigo? Vamos ver agora, vai! 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo a Deus, como costumava fazer. Eu consegui, e vocês? Vamos então para o nosso segundo desafio. Oi, crianças! O desafio de hoje é ler o versículo mexendo os olhinhos. Desafio lançado, vamos ver quem consegue? E no nosso segundo desafio, a Ana Souza perguntou pra gente se a gente consegue falar o versículo mexendo os olhinhos. Será que a gente consegue falar os versículos mexendo os olhos? Então vamos ver, Ana Souza. Vamos ver se eu consigo, vamos ver se o pessoal consegue. Então vai. Eu vou até abrir o olho pra vocês verem que eu tô certinho, viu? 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. E eu consegui. Vocês conseguiram? Então vamos para o nosso terceiro e último desafio. Fala aí, galerinha do RP Kids, tudo bem com vocês? O desafio de hoje vai ser falar o versículo equilibrando a Bíblia na cabeça. Espero que todos vocês consigam fazer o desafio e abraço para vocês do RP Kids. Tchau! E chegamos no nosso terceiro e último desafio, hein? Mas antes do desafio, eu também deixo aqui o meu abraço para todo mundo da RP Kids, para quem está trabalhando e para as crianças também, e até para os pais. Mas agora o desafio do Gabriel. Ele pediu pra gente equilibrar a Bíblia na cabeça e falar o versículo. Será que a gente consegue? Então vamos lá. 3 vezes ao dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Eu consegui. E vocês conseguiram? Então, meu beijo para todos vocês e até mais! Oi, crianças! Hoje, na nossa árvore do crescimento, vamos falar sobre a última etapa das raízes da vida cristã. Vamos pensar na história de Daniel, que vocês acabaram de ouvir, e vamos entender como é importante falar com Deus todos os dias. Imagina se Daniel não conversasse muitas vezes com Deus todos os dias. Você acha que ele teria coragem de entrar numa cova cheia de leões famintos? Eu acho que não. E se ele não entrasse, ele não provaria ao rei que Deus é um Deus vivo e que ele cuida de nós. Então, é muito importante a gente conversar com Deus. Espero que vocês tenham entendido. Olá, crianças, tudo bem? Hoje eu vou ensinar um sinal, mas eu já tenho certeza que todos vocês já sabem. É o sinal de oração. Como vocês fazem quando a gente vai orar para Deus? Junta as mãos. Assim, ó, junta as mãos. E vocês lembram que a gente já aprendeu o sinal de Deus? Deus vive lá no céu. Então a gente junta as mãos e coloca na direção que a gente faz o sinal de Deus. Oração. Fácil, né? Juntou as mãos, oração. É isso, esse é o sinal em libras de oração. Tá bom? Tchau, tchau! Hoje, nós encerramos o primeiro bloco do nosso trimestre. Nós aprendemos que as raízes da vida cristã são nascer de novo, ler a palavra de Deus e orar. Nós decoramos João 1,12, que diz: Mas a todos que creem no seu nome, deles o poder de ser filhos do Senhor, ao que crê no seu nome. João 12. Também decoramos 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por
proveitosa e para ensinar e repreender, corrigir e instruir em justiça. Segunda, terceira, Timóteo 3,16. Aí. Fomos desafiados a falar do amor de Deus para os nossos amigos. Também aprendemos os 5 primeiros livros da Bíblia, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico. Levítico, Números, Deuteronômico. E o desafio dessa semana é começar um registro de orações. Não se esqueça de decorar o nosso versículo, que está lá em Atos 1:8. E volte semana que vem para começarmos o nosso novo bloco, onde vamos aprender sobre a sustentação da vida cristã. Olá, galerinha do RP Kids! Como vocês viram hoje, é muito importante orar, falar com Deus. E com isso a gente completou mais uma peça do nosso quebra-cabeça, que nos diz que a gente deve agradecer, porque Deus ouve as nossas orações e nos ajuda o tempo todo. Quem vai orar agora vai ser a Ana Clara. Oi, galerinha! Vamos orar?